Olá, neste vídeo nós vamos apresentar o nosso trabalho referente à fase 3 do curso de pós-graduação AI para Devs. Nesta fase, o objetivo era executar o fine tuning de um Foundation Model utilizando um dataset pré-definido, nesse caso, o The Amazon Titles, um dataset onde nós teríamos de utilizar um arquivo JSON para treinamento do modelo escolhido. Como output do nosso trabalho, o nosso modelo ele deveria receber perguntas com base no contexto obtido por meio desse arquivo JSON contido no dataset. E a partir de um prompt sobre o título do produto, como por exemplo, forneça a descrição do produto X, o modelo escolhido deveria retornar uma resposta baseada na pergunta do usuário, trazendo como resultado o aprendizado do fine tuning a respeito dos dados da descrição. Então, o nosso grupo, ele escolheu fazer o fine tuning com o Ansloff, da modelo Llama 3.2, mas antes disso, nós testamos o BERT Bayesian Cased e o Google Fluent T5 Small. Com o BERT, nós não tivemos sucesso por conta das limitações das máquinas e do tamanho do modelo. Com o T5 Small, o nosso loss ficou sempre acima de 3,5, mesmo em testes utilizando máquinas com GPU e tendo memória. Então, mesmo com esses dois cenários, nós não conseguimos abaixar o nosso loss e, por isso, nós seguimos com o modelo Leão. A seguir, nesse vídeo, nós vamos descrever o passo a passo do que foi feito e também trazer as nossas conclusões e resultados. Bom, então aqui a gente começa com a instalação dos pacotes e o import. Então a gente está usando basicamente o ecossistema Hugging Face, né, que é o TRL e o PFPitSense. Aqui as configurações, então a gente tem um modelo que a gente acabou optando pelo slot Llama 3.23b, a versão Instruct, porque ele se dá melhor com instruções, e quantizado em 4 bits, porque a gente teve bastante problema em questões de memória e GPU e tudo mais. Então esse foi o modelo mais leve que a gente conseguiu. E aqui as configurações, a gente está usando 50.000 do dataset, a gente está usando ele no total, porque a gente conseguiu bons resultados com essa configuração. E a gente tem aqui também o caminho, então, dos checkpoints, de onde salva o modelo e tudo mais, e aqui o Execution Mode. Então, se a gente colocar Train Full, ele vai treinar o modelo do zero. Se colocar Resume, ele vai pegar o Path Checkpoint, que é para estar salvo, e vai dar um resume. Então, se perder alguma conexão ou algo do tipo, não vai ter problema, porque ele consegue continuar daí. E o Inference Only, ele carrega já o modelo que já foi salvo, só para a gente ver o template e tudo mais. Aqui a gente tem a preparação do dataset, então a gente optou por carregar ele do Hugging Face, que foi mais rápido e menos memória foi gasta. E aqui remove as linhas, né? Faz o strip, toda a limpeza do dataset e os inputs. Então aqui é o que é esperado de input para o modelo. Aqui é o modelo base. Então a gente teve que fazer esse if aqui, que é o BF16, porque um GPU diferente estava dando problema. Então, para GPU mais fraca era o Float 16 e as outras trabalhavam bem com o Bfloat. Aqui é o carregamento, né, do modelo, com o Fast Language Model. Então a gente está informando para ele para usar o 4-bit e não o 8. E aqui é a tratativa que a gente fez, aqui dá até para ver que ele foi carregado. Aí, dependendo do Execution Mode, ele prepara o LoRa. Então, se for para treinar, ele já vai preparar. E aqui é bastante importante o LoRa, porque ele também ajudou bastante a gente com a questão da memória e o tempo de performance, né? Então, ele ajusta, né, os 3 bilhões do parâmetro do modelo. E ele foi muito eficiente nisso, né? Porque ele treina uma fração do peso. E aqui a gente no target usou o carry e value como mecanismo de atenção. E
Aqui o getPath é para costurar, né, o modelo e retorna o modelo com a configuração. Aqui no Training Arguments a gente usou aqui principalmente o Save Strategy, então a cada 500 steps ele estava salvando no Colab nosso, que é a questão do checkpoint. E aqui a separação do dataset de treino. Aqui são os prompts, então o Memorize é o que tinha no dataset e o New é o que não tinha, para saber como ele performou. E aqui é a função do chat mesmo, então o que é esperado e o assistente. E aí ele dá o apply e retorna formatado. E aqui é a função de teste mesmo, que aí a gente passa o prompt e aí ele vai fazer todo o generate, vai tokenizar o input e tudo mais e vai dar o print. Aqui também, dependendo do modo do treino, e aqui é o treino com o SFT mesmo, que é uma biblioteca que é otimizada para o fine tuning. Aqui a gente optou pelo package true, que aqui foi muito importante na questão da rapidez do treino. Então antes ele preenchia, né, frases curtas com token e agora ele começou a empacotar. Então várias sequências curtas numa sequência longa. Então minimizou, né, no caso, os steps que ele precisou. Então a gente ganhou bastante tempo nisso e também questão de memória. E obviamente GPU treinou muito mais rápido. Então aqui é a execução principal, dependendo do modo que ele vai usar. Então o train full ele faz, né, o teste sem o treinamento nem nada, e aqui ele de fato treina. E aí depois de treinar, ele vai testar os prompts de novo, vai dar o print e salvar. Aqui no resume, então é quase a mesma coisa, só que ele tira, né, a parte dos prints sem ele treinar, ele já faz o treino, ele faz os prints do treino e salva. E no Inference Only, que é somente comparação, então ele dá o prompt sem o treino, carrega do Path Model o modelo que a gente já salvou previamente e faz de novo o print. Então, basicamente, esse é o nosso script. Bom, por fim, após o treinamento, a gente realizou uma análise das métricas. Foi utilizado o NB para fazer a exportação delas. Dá para verificar que nosso training loss ele começou ali em 2.5 e se estabilizou rapidamente ali próximo a 2.2, 2.1,5 ali, que mostra que a convergência não teve sinais de overfitting. O nosso Evo Loss também veio decrescendo desde o começo, teve uma queda ali de 2.26, começou um pouco acima, e finalizou ali em 2.1, 2.1,5 mais ou menos, que mostra que foi bem general ali o que a gente teve, né? Bem geral. O learning rate também é possível verificar que ele teve uma queda bem bacana aqui no começo. Também teve resets controlados, e isso mostra que nosso schedule estava ok. O gradient norm também manteve-se entre 0.8 e 1.5. Teve um pico ali no próximo a 4K e um outro pico um pouquinho depois ali de 8K. Mas o comportamento em bets se mostrou bem bacana mesmo com bets mais difíceis. E em termos de desempenho, a gente teve por volta de uma média, né, de 1.39 steps por segundo, mesmo com cerca de 11K de amostras. O tempo de avaliação manteve-se estável mesmo após 10K de passos. Em resumo, o modelo convergiu de forma estável, não apresentou sinal de overfitting, teve uma excelente performance ali de generalização e também conseguiu aproveitar bem recurso computacional disponível, em especial com aquela validação que a gente verificou por conta do comportamento das GPUs. Nosso fine tuning com o Llama foi bem bacana e o modelo foi treinado, ele aparenta atender o desafio proposto. É isso. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima.